Quiz número 1. Este quiz é composto por 10 questões, contendo perguntas sobre conhecimentos de história e geografia. Pergunta número 1. Qual a capital da Guiana Francesa? A. Caiena. B. Paramaribo. C. Manila. D. Suriname. A resposta certa é Caiena. Caiena é a capital da Guiana Francesa, situada no litoral nordeste da América do Sul, fazendo fronteira com Brasil e Suriname. Possui uma extensão territorial de 23,6 km² e uma população de aproximadamente 64.550 habitantes. Pergunta número 2. Quem foi o primeiro presidente civil do Brasil? A. Campos Salles. B. Nilo Peçanha. C. Prudente de Moraes. D. Deodoro da Fonseca. A resposta certa é Prudente de Moraes. O paulista Prudente de Moraes foi o primeiro presidente civil a governar a República Federativa do Brasil, de 28 de julho de 1894 a 15 de novembro de 1898. Pergunta número 3. Em qual país está localizado a maior reserva de petróleo do mundo? A. Venezuela. B. Arábia Saudita. C. Kuwait. D. Canadá. A resposta certa é Venezuela. A maior reserva de petróleo encontra-se na Venezuela, com volume correspondente a 303 bilhões de barris, próximo ao rio Orinoco.
que abrange os estados Guárico, Anzoátegui e Monagas. Pergunta número 4. Quem foi o guerrilheiro que apoiou o movimento político de Fidel Castro que resultou na Revolução Cubana? A. Mao Tse-tung. B. Simón Bolívar. C. Emiliano Zapata. D. Ernesto Che Guevara. A resposta certa é Ernesto Che Guevara. Ernesto Che Guevara esteve na linha de frente do movimento revolucionário nacionalista, que derrubou a ditadura de Fulgêncio Batista, em Cuba, em 1 de janeiro de 1959. Ele atuou como comandante de tropas e foi responsável por treinar voluntários com táticas de guerrilha. Pergunta número 5. Em que ano Dom Pedro I abdicou do trono? A. 1827. B. 1822. C. 1831. D. 1840. A resposta certa é 1831. Dom Pedro se viu pressionado a renunciar ao mandato. Em 7 de abril de 1831, uma das causas foi a progressiva perda de popularidade e do apoio da elite, seus aliados políticos, após promulgar a Constituição de 1824, que lhe dava poderes ilimitados para governar. Criou-se o chamado poder moderador que estava acima dos poderes legislativo, judiciário e executivo. Pergunta número 6. A chamada crise de 1929 e a indústria de produção em massa foram fontes de inspiração para qual filme? A. Apocalipse Now. B. Bem-vindo a Sarajevo. C. A Lista de Schindler. D. Tempos Modernos.
A resposta certa é tempos modernos. O filme estrelado por Charlie Chaplin se passa na década de 30, de forma irônica e humorada faz uma crítica ao sistema capitalista e ao modo de produção industrial, que explorava a classe operária à exaustão. O período foi marcado pela crise no capitalismo, que teve seu auge a partir do evento conhecido a quebra da Bolsa de Nova York, que resultou em desemprego, fome e miséria da população norte-americana da época e teve efeitos desastrosos sobre os países os quais mantinham relações econômicas com os Estados Unidos. Pergunta número 7. Dentre os eventos abaixo, qual não aconteceu durante o governo de Juscelino Kubitschek? A. Abertura da economia ao capital estrangeiro. B. O plano de metas, 31 metas. C. Inauguração de Brasília. D. Criação da Petrobras. A resposta certa é Petrobras. A Petrobras é uma modalidade de empresa denominada sociedade anônima, com maior parte das ações sob controle do poder público. Foi criada, em 3 de outubro de 1953, no governo Getúlio Vargas. A finalidade era garantir o monopólio estatal no setor petrolífero. Pergunta número 8. Dentre as rebeliões ocorridas no Brasil, qual corresponde ao período regencial de 1831 a 1840? A Revolta dos Mascates. B. Revolta dos Beckmans. C. Inconfidência Mineira. D. Revolta Sabinada. A resposta certa é Sabinada. Sabinada é o nome dado a uma revolta que aconteceu na Bahia, liderado pelo médico Francisco Sabino Álvares da Rocha entre 1837 a 1838. Foi motivada pela falta de autonomia política e administrativa nas províncias. Porque entendiam que as autoridades nomeadas para governar a província eram repressoras e excessivamente centralizadoras nas decisões. O objetivo da revolta era instituir um regime republicano baense, até que Dom Pedro II atingisse a maioridade.
Não havia pretensão de tornar a província Bahia independente de modo definitivo, em relação à capital do Império, Rio de Janeiro. Pergunta número 9. Qual estado é considerado a primeira capital do Brasil? A. A Bahia. B. Pernambuco. C. Rio de Janeiro. D. Brasília. A resposta certa é Bahia. A primeira capital do Brasil, na era colonial, foi Salvador BA, fundada pelo governador-geral Tomé de Souza em 1549. A escolha ocorreu por estar localizada em uma área de maior extração de pau-brasil e por ser a principal produtora de açúcar. Salvador deixa de ser capital em 1763, quando a coroa portuguesa decidiu transferi-la para o Rio de Janeiro, período em que a economia brasileira está sob o ciclo da mineração. Pergunta número 10. Dentre as opções abaixo, qual é a montanha mais alta do mundo? A. Monte Aconcagua. B. Monte Everest. C. Monte Urais. D. Monte Kilimanjaro. Resposta certa é Monte Everest. O Monte Everest é considerável o pico mais alto da Cordilheira dos Himalaia, no continente asiático. Está situada a 8.849 metros acima do nível do mar, entre os territórios do Nepal e a região autônoma do Tibete. E assim, encerramos nosso quiz. Até o próximo, pessoal!